Eu me caso mês que vem. Na verdade, eu acho, né, que eu me caso mês que vem. E tá faltando apenas um mês pra acontecer o nosso casamento. E o meu noivo simplesmente terminou comigo porque ele descobriu que eu tirei carta. Eu namoro tem 6 anos e o meu namorado, ele sempre foi muito, mas assim, muito ciumento mesmo. Tanto que sair sozinha é quase impossível. Não importa pra onde eu vá, toda vez que eu vou sair, eu tenho que levar alguém comigo caso ele não consiga ir. Mas, por outro lado, ele sempre fez de tudo por mim, sempre me tratou muito, mas assim, muito bem mesmo. E o ano passado nós noivamos e nós marcamos o nosso casamento para o começo de dezembro desse ano. Ou seja, tudo já está pronto e tudo já está pago. Só que o que acontece? Eu sempre tive um sonho muito grande de tirar carta. E os meus pais, eles sempre me incentivaram a fazer isso, porque segundo os meus pais, a mulher tem que ser independente mesmo. Só que o meu namorado, ele nunca gostou dessa ideia de eu tirar carta. Ele falava que não tinha necessidade de eu tirar carta, afinal, sempre que eu precisava ir para algum lugar, ou ele me levava, ou os meus pais, ou até mesmo a minha sogra. E realmente, a minha sogra, aonde eu preciso ir, qualquer lugar, seja onde for, ela me leva. Só que esse sonho de tirar carta aumentava a cada dia mais, toda vez que eu via uma mulher dirigindo. Nossa, me dava um desejo tão grande. E toda vez que eu falava pro meu namorado que eu ia sim tirar, nossa, era motivo de muita briga. Indo até que um certo dia eu acordei e eu decidi tirar a carta. Eu contei só pros meus pais, fui e tirei a carta. Inclusive, quem pagou a minha carta foi o meu pai, porque ele ficou tão feliz, mas tão feliz que ele falou: não, essa eu vou ter que pagar. Terminei, tirei tudo certinho, não reprovei em nada. E no dia que a minha carta chegou, eu marquei com o meu namorado a gente sair para jantar para eu poder contar a novidade. Então nós saímos para jantar e no meio do jantar eu contei para ele que eu tinha uma surpresa. E assim que eu falei para ele que eu tinha uma surpresa para contar para ele, eu peguei a carta e eu mostrei a carta para ele. Ele estava comendo, mastigando. Ele não mostrou nenhuma reação e ele ficou quieto, calado. Só que eu pensei o quê? Ele vai terminar de comer para ele poder falar alguma coisa. Mas não, ele terminou de comer, ele engoliu e ainda calado ele pegou as coisas dele, levantou e foi embora. Ele não deu uma palavra. E ainda foi embora sem pagar nada. Ele deixou tudo pra mim e me deixou plantada, sozinha. Saí do restaurante, fui atrás dele, fui até a casa dele, só que ele não quis me ver, ele se trancou no quarto dele e ele não queria falar comigo de jeito nenhum. Eu sei que eu fiquei por dias atrás dele e nada dele me dar nenhuma resposta. Beleza, passou vários dias sem conversar com ele, sem ele me responder, até que chegou no final de semana e nesse final de semana a gente tinha um compromisso, a gente tinha um aniversário marcado já há tempo pra ir. Então eu fui e mandei uma mensagem pra ele lembrando ele desse compromisso que a gente tinha. E quando eu mandei lembrando desse compromisso, sabe o que ele me respondeu? Ele respondeu assim: "Nós não temos mais nada, você pode parar de me mandar mensagem?" Então eu perguntei se ele estava terminando tudo mesmo comigo, se ele tinha certeza. E ele respondeu que era meio óbvio, né? Já que tinha dias que ele não respondia, que ele não falava comigo. E depois dessa mensagem, ele simplesmente me bloqueou. Ou seja, falta pouco tempo pro meu casamento e eu nem sei se vai ter casamento. E o duro que eu nem sei o que fazer, porque eu tenho medo de cancelar tudo e sei lá, ele acabar voltando atrás e decidir que ele quer casar. Até os meus pais foram até a casa dele pra tentar conversar com ele, ele não quis conversar nem com os meus pais. E pra piorar a situação, meus pais pegaram uma raiva tão grande, mas tão grande dele, que eu nem sei como vai ser se um dia eu voltar, se realmente a gente for casar, eu não sei como vai ser. E tudo isso só porque eu tirei uma carta. E, gente, a gente gastou tanto, tanto, tanto nesse casamento. Tá tudo tão lindo. Até a mãe dele já tentou conversar com ele, só que não adianta. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Falar pra vocês, eu tinha me esquecido que trabalhar com o público, a gente passa por cada coisa. Uma cliente minha fez um vídeo e postou em todas as redes sociais dela, não recomendando o meu trabalho, só porque meu filho é autista. Eu sou manicure desde os meus 15 anos e antes de engravidar, eu tinha o meu espaço, eu tinha o meu próprio salão, eu tinha muitas clientes. Porém, depois que eu tive o meu filho, eu tive que parar com tudo, porque o meu filho ele precisava de uma atenção a mais. Foi então que eu fiquei parada por 5 anos apenas cuidando do meu filho. Só que chegou um dia
que eu comecei a sentir falta de trabalhar, sentir falta de fazer o que eu gosto. Foi então que eu conversei com a minha mãe, falei pra ela que eu estava sentindo muita vontade de voltar a trabalhar. E eu perguntei se ela poderia me ajudar a olhar meu filho, porque o meu filho ele só fica comigo, com o pai ou com a minha mãe. E a minha mãe, ela sempre me ajudou demais, demais mesmo. Então eu falei pra ela, a senhora me ajuda? E eu pago a senhora também. E a minha mãe, ela aceitou assim na hora. Conversei com o meu marido, ele super me apoiou. Não só apoiou, como ele comprou todas as coisas pra eu voltar a trabalhar. E ali eu montei o meu espaço na minha própria casa mesmo. Aos poucos, clientes que já eram as minhas clientes, elas foram voltando. Aos pouquinhos eu fui ganhando clientes novas também. Até que um certo dia, uma cliente nova, ela nunca tinha feito unha comigo, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp querendo agendar um horário. Ela veio por indicação de uma outra cliente minha, marcamos o horário dela e ela veio. Na primeira vez que essa cliente veio, eu percebi que ela não estava normal, ela parecia estar incomodada. Só que depois desse dia, ela acabou marcando novamente. Então pensei comigo, pô, deve ser coisa da minha cabeça. Às vezes a mulher nem estava incomodada e eu que tava, né, pensando que ela tava. E o meu filho, ele não fala, só que ele grita muito e ele é muito assustado. Então toda hora ele tá assustando e toda hora ele tá gritando. Quando ele não consegue alguma coisa assim numa boa, ele também tenta no grito. E quem é mãe de autista sabe, gente, que não é fácil. E na terceira vez que ela veio fazer unha comigo, ela já chegou assim com uma cara bem assim, ela não tava com uma cara boa. E no meio do atendimento, ela vira pra mim e pergunta pra mim se o meu filho pode parar de gritar porque ela estava com uma dor de cabeça insuportável e que ela não estava aguentando mais. E ali, com toda a paciência do mundo, eu expliquei pra ela que isso seria meio impossível, porque meu filho ele é autista, ele não fala, e na maioria das vezes ele expressa sentimentos gritando. Eu expliquei tudo pra ela como funcionava. Ela não respondeu nada, só que ela fechou a cara, e ali ela terminou o atendimento sem abrir a boca pra falar um A. Terminei de atender ela e ela foi embora. Isso foi de tarde. Quando foi de noite, eu terminei tudo o que eu tinha pra fazer, peguei um momento ali que eu estava tranquila, sentei e fui mexer no celular, comecei a olhar os stories de quase todo mundo, até que eu caí no story dessa cliente. E no vídeo, ela falava que ela ama recomendar coisas boas, só que ela também precisa falar quando algo não é bom. Foi quando ela começou a contar que ela foi fazer unha com uma manicure e que a manicure até que era muito boa, só que tinha um problema e um porém. O filho não parava de atrapalhar o meu atendimento a todo momento. Sim, ela começou a falar mal do meu filho, falando que o meu filho era sem educação, que meu filho não tinha limite, que ele ficava gritando no ouvido da cliente. Mentira, porque ele ficava sempre lá pra dentro com a minha mãe. E ela ainda disse que isso é tão ruim que você chega pra fazer a unha numa boa e sai de lá estressada. Então, que se alguém gostasse de paz e silêncio, que ela não estaria recomendando o meu trabalho. E no final, a abençoada ainda falou meu nome. Mas de boa, pode falar de mim. Só não fala do meu filho. Até então, eu não sabia certinho onde ela morava, só que eu procurei tanto que eu acabei descobrindo. Fui até a casa dela, levei a minha irmã junto, porque eu pedi pra minha irmã ir filmando tudo, porque eu queria que minha irmã filmasse. E assim que ela saiu pra me atender, que ela abriu o portão, eu catei ela por aqui e eu arrastei a cara dela no asfalto. E no final, que eu deixei a cara dela toda arranhada, eu virei pra ela e eu falei pra ela assim: agora sim você tem um motivo pra falar mal de mim, do meu trabalho e não recomendar o meu trabalho. Agora você tem motivo. Só que sobre o meu filho, você nunca mais na sua vida você vai pensar em abrir a sua boca pra falar dele. E a minha irmã filmando tudo. Nisso eu olhei pro vídeo e falei: tá apanhando porque é preconceituosa. E essa mulher, ela é dona de uma loja super conhecida aqui na cidade. Ou seja, o assunto espalhou num nível que vocês não têm noção. Todo lugar que ela ia, as pessoas ficavam xingando ela de preconceituosa. E depois disso, ela sumiu. Eu fiquei sabendo que ela não sai de dentro da casa dela tem um tempo já por medo. E eu acho muito bom mesmo ela ter medo, porque minha filha, coragem, viu? Coragem de mexer com o filho dos outros. Mas pra ser sincera, eu acho que depois disso ela nunca mais vai mexer com o filho de ninguém. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu dei um prazo pro meu namorado me pedir em casamento e esse prazo acabou. Eu namorei por 8 anos e eu nunca tive assim tanta pressa de me casar. Afinal, eu sou filha única e os meus pais são pessoas maravilhosas.
Porém, com um certo tempo de namoro, eu comecei a querer casar, comecei a querer estar com ele todos os dias. Eu queria poder dormir e acordar com ele, porque a gente só dormia juntos de final de semana. Então eu comecei a querer o casamento. Cheguei nele e comentei sobre esse assunto. E quando eu comentei com ele sobre casamento, ele fez uma cara tão assim que ele não negou que casamento não estava nos planos dele. Então, por conta disso, eu deixei esse assunto para lá. Só que essa vontade, a cada dia que passava, só aumentava. E assim, em 8 anos, gente, nunca, eu juro pra vocês, nunca peguei nada de errado da parte do meu namorado, traição ou algo do tipo. O meu namorado, ele é daqueles que ele não olha pra ninguém na rua. Então eu vejo e não só vejo, como eu sinto o respeito dele por mim. Até que um dia eu encanei, chamei ele pra conversar muito sério. E ali eu expliquei pra ele, eu falei que eu queria muito me casar, queria muito formar uma família com ele, estar com ele todos os dias, que essa vontade estava sendo muito grande dentro de mim, que eu queria acordar do lado dele. Falei pra ele que são mais de 8 anos, então está mais do que na hora sim da gente se casar. E ali eu falei pra ele, eu vou te dar 5 meses pra você poder pensar e me pedir em casamento. Falei pra ele que ele ia ter um tempo ali pra ele conseguir se preparar, se organizar, e eu estava contando com isso. E falei pra ele, não quero que você me fale nada por agora, eu quero que você use esses 5 meses pra você pensar num pedido de casamento. E ali ele ficou quieto. Eis que o tempo passou e essa semana deu o prazo dos 5 meses. Como passou do dia e ele não falou nada, não tocou no assunto, eu fui e mandei mensagem para ele. E na mensagem eu perguntei qual era a decisão dele, se tinha dado tudo certo. E sabe o que ele me respondeu? Ele respondeu que pensou muito bem sim e que ele decidiu terminar. Pedi para que ele fosse até a minha casa, para a gente conversar pessoalmente, porque eu queria entender. Na verdade, eu quero ainda entender o porquê. E ali ele respondeu que não tinha muito o que entender, que ele só estava com uns planos e eu com outros. Ele falou que ele me amava, só que no momento era preciso. E agora eu estou aqui há dias tentando entender o porquê que ele terminou um relacionamento de 8 anos. Sendo que a gente sempre teve um relacionamento tão gostoso. Gente, a gente se entendia tão bem. Eu achei que pressionando ele, eu iria me casar. Mas eu ganhei foi um término. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no PP Vizinho.